Quando você terminar de assistir a este vídeo, a Ucrânia já terá atingido mais 60 alvos russos com seus drones. Se você tinha alguma dúvida sobre o domínio absoluto que a Ucrânia demonstra na guerra de drones, então esse número por si só já deveria ser suficiente para acabar com elas. A Ucrânia tem desencadeado uma tempestade de ataques tão intensa que literalmente obscureceu o céu. O sol já não brilha para muitos capangas de Putin nas linhas de frente e fora delas. Os últimos 6 meses foram os mais sombrios para as forças armadas da Rússia. O que a Ucrânia fez nesse tempo entrará para a história. Os mestres da guerra com drones alcançaram outro marco impressionante que mostra o quanto estão à frente de seus inimigos russos. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, divulgou o número principal em uma postagem no Telegram em 22 de junho. Desde o início do ano, as unidades de sistemas não tripulados atingiram mais de 800 mil alvos inimigos verificados, afirma Fedorov. Número impressionante, e tudo já foi verificado. A Ucrânia possui fotos e vídeos de todos os alvos atingidos, provavelmente armazenados em seu sistema Delta. 800 mil alvos também não significa 800 mil drones. Diversos alvos foram atingidos por múltiplos drones, indicando que a Ucrânia empregou milhões desses veículos para causar grandes problemas aos estrategistas militares russos. Essa é a palavra ideal para definir o que ocorre com a Rússia, pois há mais números. No total, Fedorov afirma que os ataques de drones da Ucrânia mataram ou feriram 167 mil ocupantes russos desde o início de 2026, o que é outro número enorme. Isso equivale a uma média de cerca de 27.833 baixas russas por mês, causadas por drones ucranianos. E não se esqueça que ainda resta mais do mês de junho pela frente. 8 dias após o anúncio de Fedorov, essa média deve aumentar ainda mais. Segundo o relatório da United 24 em 20 e 2 de junho, as perdas diárias de tropas russas superaram 1.000 por um mês inteiro, pela primeira vez desde março de 2025. Ela cita o número entre 1.130 e 1.550 soldados perdidos em quase todos os dias de junho até agora, com apenas 3 dias nesse período, registrando perdas um pouco acima de 1.100. Vamos fazer um pouco de matemática agora e logo teremos mais. Fique atento. Se pegarmos o valor médio da faixa que a United Fit for Media cita, isso nos dá uma média aproximada de 1.340 baixas russas por dia em junho. Fedorov afirma que drones causam pouco mais de 90% dos ataques ao inimigo. Portanto, assumiremos o mesmo para as baixas. Isso nos dá uma média diária de 1.206. Multiplicando isso por 8, você tem mais 9.648 baixas causadas por drones até o final de junho. Já dissemos que a média mensal calculada antes vai aumentar. Some esses 9.648 mortos ou feridos aos 167 mil que Fedorov afirma, e você chega a 176.648. Divida isso por 6 meses na primeira metade de 2026, e você terá uma nova média mensal de 29.441. Isso se aproxima perigosamente de 30 mil baixas mensais para Putin. E tudo isso foi causado por drones. O que vemos aqui é resultado da escalada consistente da estratégia de drones da Ucrânia. Até agora, maio de 2026 foi o maior mês já registrado por esse exército imparável de operadores de drones. Em 11 de junho, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, revelou que os drones ucranianos atingiram quase 180 mil alvos militares, o que representou um aumento de 12,7% em relação ao número de alvos atingidos em abril. Nenhum dia extra no mês explica aumento tão grande. Esta é a Ucrânia ampliando uma vantagem com drones que cresce a cada mês. Além das vidas, o custo financeiro para a Rússia é insano. Vamos usar um dia de junho para ilustrar isso. Em 9 de junho, a mídia United 24 informou que ataques ucranianos nas 24 horas anteriores custaram à Rússia cerca de 331 milhões de dólares em equipamentos. Essas perdas incluíram 75 sistemas de artilharia, 2 sistemas de defesa aérea, 4 tanques, 5 veículos blindados e 4 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Não podemos supor que a Ucrânia causa esse prejuízo financeiro à Rússia diariamente, mas é evidente que em apenas um dia, a Rússia perde bilhões de dólares em equipamentos na Ucrânia todo mês, o que pode afetar mais o insensível e cruel Putin do que as baixas. Afinal, Putin não liga para as pessoas. Mas se afeta o bolso das forças armadas russas, o psicopata logo presta atenção. Agora, fizemos uma certa afirmação no início do vídeo. Dissemos que, quando você terminasse de assistir, a Ucrânia teria eliminado mais 60 alvos russos. Os números comprovam? Vamos ver.
Fedorov fez sua afirmação de 800 mil alvos até agora, em 2026, no dia 22 de junho. Então, se considerarmos apenas até esse ponto de junho, temos um total de 173 dias. Dividindo 800 mil alvos por 173, temos uma média aproximada de 4.624 alvos atingidos por dia. Isso nos dá 192 por hora, o que equivale a pouco mais de 48 ataques a cada 15 minutos. Nossos vídeos geralmente duram entre 16 e 18 minutos. Talvez tenhamos superestimado um pouco, mas não muito. Para um vídeo de 17 minutos, você está vendo 57,6 alvos russos abatidos a uma taxa de cerca de 3,38 por minuto. Mal compreendemos quantos drones seriam necessários para isso. E tudo isso só mostra o quanto a Ucrânia está apostando fortemente em sua estratégia baseada em drones. A Rússia não tem resposta para nada disso. Chega de números por agora, nossas cabeças estão girando. Veremos o que a Ucrânia está atingindo. As baixas não são o único problema para Putin. Perder bucha de canhão enfraquece a Rússia na linha de frente, claro, mas o verdadeiro problema por trás de tudo isso é que a Ucrânia está atingindo todos os tipos de alvos militares que você pode imaginar com seus drones. Fedorov destaca que, além de alvos pessoais, drones ucranianos atingem artilharia, lançadores múltiplos de foguetes, defesas aéreas, veículos, postos de comando, depósitos de munição, estações de guerra eletrônica e plataformas robóticas terrestres russas, ou seja, atacam tudo. Isso nem inclui refinarias, depósitos de petróleo ou balsas de suprimentos destruídas pela Ucrânia no porto russo de Kharkiv, dias antes de Fedorov revelar seu número impressionante. Não precisamos que Fedorov nos diga. Vemos esses alvos sendo atingidos diariamente. No dia 23 de junho, a ONN informou que a Ucrânia havia destruído 626 veículos e caminhões-tanque nas últimas 24 horas. Esse é um recorde diário, após a Ucrânia estabelecer e superar esse marco várias vezes em maio e junho. O bloqueio logístico criado para isolar a Crimeia traz grandes resultados, visíveis nos destroços em chamas de centenas de veículos diariamente. Os drones da Ucrânia agora estão cobrindo toda a área intermediária, até 300 quilômetros atrás das linhas de frente, e é isso que está tornando possíveis esses tipos de ataques contra veículos, além da maioria dos outros tipos de alvos que Fedorov menciona. Agora, não só o pessoal e equipamento russo na linha de frente estão em risco. A taxa de ataques da Ucrânia está aumentando de forma tão dramática porque 2026 marcou o início de uma nova geração de drones, o que significa que nada está seguro na retaguarda russa próxima à linha de frente agora. A campanha de ataques intermediários causa tantos danos à Rússia que já há escassez de combustível e o Kremlin cogita importar combustível. Isso não deveria acontecer. A Rússia geralmente produz combustível suficiente para seu consumo e ainda lucra bilhões com vendas. Os ataques de longo alcance da Ucrânia ficaram mais intensos, junto aos enxames na linha de frente e ao massacre de médio alcance. O Washington Post informa que a Ucrânia superou em março seu recorde de lançamentos mensais de drones de longo alcance, com mais de 7.000 Vants enviados à Rússia. A Ucrânia não diminuiu o ritmo desde então. Tem sobrecarregado a Rússia com ataques massivos de drones de longo alcance que penetram até o coração da pátria. Moscou está sob ameaça. Em um ataque no dia 18 de junho, que cobriu grandes áreas da Rússia e dos territórios ocupados, incluindo a capital russa, o Ministério da Defesa da Rússia afirma ter abatido 992 drones ucranianos em apenas 24 horas. Esse volume em todos os aspectos da guerra permitiu à Ucrânia atingir 800 mil alvos em quase 6 meses. Os drones simplesmente continuam vindo. Eles cobrem os céus, confundem as defesas aéreas e tornam impossível para a Rússia deter todos. Mostramos aqui a vantagem dos drones ucranianos, razão pela qual mais de 90% dos alvos destruídos no país são atingidos por eles. Mas a grande questão agora é: tudo isso pode ser sustentado? A resposta simples é sim. Podemos ir além de uma palavra como resposta. Antes disso, há muito mais por vir. Se você gosta do The Military Show, inscreva-se e continue assistindo. Quando falamos de sustentação, há dois ângulos: manter o volume de drones e continuar atingindo, ou até aumentar o número de alvos relatados por Fedorov. Vamos começar pelo segundo ponto. A Ucrânia tem a capacidade de manter seus resultados por alguns motivos. Primeiro, existe o sistema de pontos E. Fedorov destaca que operadores de drones da Ucrânia recebem pontos E, que podem trocar na plataforma Brave One por drones, equipamentos, peças de reposição e armas leves. O sistema traz rankings e incentivos,
tornando a estratégia da Ucrânia de usar drones contra a Rússia quase um jogo. Mais do que isso, também mostra à Ucrânia quais de suas unidades estão usando drones de forma mais eficaz e, de maneira crucial, em quais tipos de drones deve-se investir. Fedorov ressalta: com o sistema E-Point, identificamos rapidamente as melhores tecnologias e unidades, ampliando essas soluções em todas as forças armadas. Segundo líderes de defesa, quase 95% das unidades de drones ucranianas participam do programa, competindo para registrar mais acertos em alvos russos. E embora haja argumentos de que transformar a guerra em algo parecido com um modo de ataque por pontuação de videogame seja preocupante em termos do aspecto desumanizador disso tudo, isso não muda o fato de que a Ucrânia está obtendo resultados. Mais alvos estão sendo atingidos do que nunca. A Ucrânia está desenvolvendo uma compreensão mais profunda de quais drones funcionam e quais não funcionam. Além disso, a plataforma incentiva as unidades a usarem os drones mais eficazes para suas tarefas. É um sistema de incentivos com um propósito claro. E os resultados estão aí. Agora, com o sistema implementado, a Ucrânia não vai se afastar dele. Ela continuará apostando no que já faz, como mostra o programa de bloqueio logístico. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que o financiamento para o programa será distribuído pelo sistema E-Point, beneficiando equipes especializadas em ataques contra a logística russa. A Ucrânia está dizendo: vocês são bons, então aqui está mais dinheiro para fazerem ainda melhor, garantindo que os soldados usem seus pontos fortes e atinjam máxima eficiência no campo de batalha. Essa eficiência aumenta devido a um problema russo causado pela Ucrânia, que também ajudará a manter os ataques. As defesas aéreas da Rússia estão em uma situação muito ruim neste momento. Fedorov mencionou que as defesas aéreas estão sendo alvo dos drones ucranianos em seu relatório, mas não entrou em detalhes. Então, vamos falar sobre isso. De 2025 até 2026, a Ucrânia vem destruindo defesas aéreas valiosas por toda a Rússia e nos territórios ocupados. A Ucrânia sabe que a Rússia enfrenta dificuldades para produzir sistemas e radares novos por sanções e falta de suprimentos. Assim, cada defesa aérea destruída gera brechas exploráveis. Entre junho de 2025 e o início de março de 2026, a Ucrânia realizou 492 ataques contra sistemas de defesa aérea, segundo Kiev Independente. Falando em março, o UKRI Informe diz que esse mês foi um massacre para as defesas aéreas da Rússia, já que a Ucrânia destruiu 39 sistemas de mísseis superfície-ar e 15 radares só nesse mês. A Ucrânia está enfraquecendo as defesas aéreas russas, aumentando o sucesso de ataques de drones de médio e longo alcance. O Defense Blog informa que drones de alguns milhares de dólares conseguem atravessar defesas aéreas russas, ou nem as encontram, resultando em penetração de 20 a 30% nos ataques ucranianos em profundidade. Esse número é mais alto do que jamais foi antes e mostra o quanto o escudo aéreo da Rússia foi degradado. Assim como o sistema de ponto Z, essa estratégia se retroalimenta. Ao incentivar ataques a sistemas de defesa aérea, a Ucrânia cria mais chances de atingir outros alvos. Se a Rússia deslocar sistemas de defesa aérea para áreas vulneráveis, outras regiões ficarão mais frágeis. Com o aumento dos ataques da Ucrânia, o problema piora e gera um ciclo devastador do qual a Rússia não escapa. E finalmente, sobre manter a taxa de sucesso dos ataques, há a própria Ucrânia. A estratégia dela nos últimos meses tem sido brilhante. Uma grande parte do motivo pelo qual o número de alvos atingidos é tão alto é que a Ucrânia percebeu como seus ataques de médio alcance são eficazes. Esse é o objetivo do bloqueio logístico. A Ucrânia utiliza novos drones para atacar alvos russos antes considerados invulneráveis. Assim, esses alvos não estão tão bem defendidos quanto poderiam, o que só aumenta a taxa de sucesso da Ucrânia. O que vemos com essa estratégia é uma reviravolta na guerra na Ucrânia, e isso deu à Ucrânia um enorme impulso. A Ucrânia adotou uma estratégia de drones em camadas para cobrir as zonas de abate na linha de frente, repletas de drones FPV, e provavelmente foi responsável pela maioria das baixas causadas pela Ucrânia no primeiro semestre do ano. Alcance médio de ataque destruído por drones e ataques em profundidade usados pela Ucrânia para enfraquecer por dentro a máquina de guerra russa. Juntando tudo, os ataques russos na linha de frente ficam mais fracos pela falta de coordenação e apoio às tropas na retaguarda. Com o enfraquecimento da Rússia, a pressão sobre a Ucrânia cai, dando mais tempo e chances para ataques de drones, reforçando o ciclo. Quanto mais a Rússia é atingida, mais fácil é atacá-la novamente. Atualmente, o exército russo parece um boxeador grogue, levando golpes sem conseguir se defender.
A Ucrânia deve manter e ampliar os alvos atingidos na primeira metade de 2026, seguindo sua estratégia e abordagem nessa nova guerra aérea. No entanto, tudo isso depende de manter o volume. A Ucrânia pode fazer isso? Se o que vimos até agora em 2026 serve de indicação, a resposta é um sonoro sim. Em relatório de 16 de junho, a Liga informou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou durante a cúpula do Grupo dos 7 que o país está a caminho de produzir 10 milhões de drones até o final de 2026. Isso é uma grande melhora em relação aos 4 milhões de drones que a Ucrânia produziu em 2025, número 40 vezes maior que o dos Estados Unidos no mesmo ano, segundo a Liga. Há 500 empresas atuando nos setores de drones e robótica na Ucrânia, diz Zelensky. Mais preocupante para a Rússia. O presidente da Ucrânia afirma que o país pode dobrar a produção para até 20 milhões de drones por ano, caso seja necessário e haja recursos. Volume não é problema diante desses números, o que explica como a Ucrânia atingiu 800 mil alvos no primeiro semestre de 2026. Além disso, a Ucrânia está cada vez mais hábil na diplomacia de drones. A Ucrânia sabe que é a líder mundial quando se trata de compreensão e desenvolvimento de tecnologia de drones. No Ocidente, todos querem algo que a Ucrânia possui. Por isso ela cria iniciativas como o Drone Deal Initiative, criado para apoiar a integração da Ucrânia com parceiros globais e garantir financiamento à sua defesa de longo prazo. Esse programa agora tem 27 membros, incluindo 15 da OTAN. A Ucrânia já constrói o suficiente e estabelece bases para ampliar a construção. A Rússia está tentando acompanhar. Segundo o Moscow Times, a Rússia pretende construir 7,3 milhões de drones FPV em 2026, além de milhares de drones de longo alcance. A Rússia não alcança a Ucrânia em drones, tanto em quantidade quanto em qualidade. Em volume, o Ukraine News informa que Sirski diz que a Ucrânia tem vantagem de 1,5 para 1 em drones FPV em várias áreas da linha de frente. Estamos começando a ver a Ucrânia igualar a Rússia tiro a tiro também no médio e longo alcance. Simplificando, a Rússia ainda está vários passos atrás da Ucrânia, e a Ucrânia está fazendo tudo o que pode para garantir que o exército de Putin continue atrás. Então, o que realmente significa atingir 800 mil alvos na primeira metade de 2026? Isso não é um clímax. A Ucrânia ainda não chegou ao auge. O que vemos é um tiro de advertência. A Ucrânia informa a Rússia o número de alvos atingidos para mostrar a Putin que a situação só tende a piorar para a Rússia. A Ucrânia tem a estratégia, tem o volume de produção, tem os parceiros. E pode usar tudo isso para fazer dos 800 mil apenas um marco no caminho, e não o auge da estratégia de drones. Muito mais está por vir. Retorne em 6 meses. É provável que noticiemos que a Ucrânia alcançou 1 milhão de alvos atingidos na segunda metade de 2026. Enquanto a Rússia aguarda esse marco sombrio, enfrenta outro problema: lápis assassinos a Mach 3. Parece loucura, né? Veja no nosso vídeo o que são e como a Ucrânia os usa para atrapalhar a estratégia aérea da Rússia. Se gostou do vídeo, inscreva-se e acompanhe mais vídeos diários do The Military Show. Obrigado por assistir.